O caso do bolo envenenado intriga o Rio Grande do Sul desde o Natal. A história veio a público depois que 6 pessoas da mesma família deram entrada no hospital de Torres passando mal depois de comer o mesmo bolo numa confraternização familiar. 3 mulheres morreram e outras 3 pessoas sobreviveram. Mas havia um grande mistério a ser desvendado. O que tinha acontecido? O bolo estava envenenado ou as pessoas tinham comido algo estragado? Em poucos dias, a polícia e os peritos do estado conseguiram resolver esse enigma. O elemento usado para matar foi o arsênio, que estava em alta concentração no sangue das vítimas, no bolo e na farinha. Logo depois, mais uma reviravolta. Deise Moura dos Anjos, nora de Zeli dos Anjos, a mulher que fez o bolo, é quem foi apontada pela polícia como autora do envenenamento. E mais, o corpo do marido de Zeli, que havia morrido em setembro do ano passado, foi exumado essa semana. E os investigadores comprovaram que ele também morreu envenenado. Por isso, hoje eu recebo aqui no estúdio do Jornal do Almoço a diretora do Instituto Geral de Perícias, Margaret Mitman, para a gente conversar mais sobre o trabalho de perícia feito para resolver. E eu usei a palavra enigma aqui na apresentação desse caso, Margaret, porque realmente é um caso que intrigou toda a sociedade gaúcha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marco, a todos que estão nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de fala aqui, porque para nós, do Instituto Geral de Perícias, é extremamente importante trazer à população gaúcha uma resposta a esse caso extremamente enigmático, realmente, e sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul. Então, para nós, como servidores públicos, é bem importante trazer provas robustas, inquestionáveis e uma resposta para a população gaúcha diante desse crime sem proporções. Bárbaro, né? Bárbaro. É difícil até a gente adjetivar um crime como Exatamente. esse, porque é de uma crueldade realmente incalculável. Mas, Margaret, o trabalho dos peritos, né? No início, havia muita dúvida com relação ao que causou aquela, de primeiro momento, intoxicação nessa família. Desde o início, vocês já pensaram em procurar algum tipo de veneno, algo naquele bolo? Sim, as nossas análises, Marco, elas são assim, na verdade nós pesquisamos várias substâncias, mas nós tínhamos ali elementos que indicavam a presença de arsênio em análises preliminares, né, com equipamentos que davam uma resposta preliminar. E o primeiro, e mais uma vez, nós somos uma estrutura onde trabalham profissionais multidisciplinares. Então, são equipes muito grandes de antropologia forense, de medicina legal, peritos de local, peritos de toxicologia, todos trabalhando juntos para a gente juntar as peças desse quebra-cabeça e chegar num resultado robusto. E, no primeiro momento, nós tínhamos as análises, o resultado das análises das vítimas. E ali nós já tínhamos resultados com concentrações extremamente altas. Então, primeiro começou pelo sangue. Na verdade, a gente faz de três substâncias, né? De três fluidos biológicos. Mas começou das vítimas Começa primeiro. das vítimas. Aí é sangue, urina e conteúdo estomacal. Aí quando achou arsênio nas vítimas, aí se procurou no bolo. Já ligou um alerta para a perícia criminal dizendo, olha, nós temos aqui a possibilidade, né, de um caso de envenenamento. Na verdade, esses índices tão elevados que vão muito além de uma concentração considerada, vamos dizer, limite, né, que é 35 microgramas, e nós chegamos na casa de 380 mil microgramas de concentração. Então, nós já tínhamos ali a causa da morte, que era, com certeza, envenenamento por arsênio. Bom, agora a gente teve nessa semana a exumação, né, do corpo do senhor que havia morrido ainda em setembro do ano passado. A causa da morte na época foi como uma intoxicação alimentar. E muito rapidamente, um dia depois dessa exumação, o Instituto Geral de Perícias aqui do estado já confirma a presença de arsênio também nele. Como que foi tão rápido? Na verdade, essas análises, elas são rápidas, né? Não é que tenha sido mais rápido que a anterior. A anterior, nós tínhamos ainda perguntas para serem respondidas. Aí você já e aí houve arsênio. A análise do bolo, tínhamos que saber qual foi a fonte de ingestão, porque a maior concentração foi encontrada no conteúdo estomacal. Então, tínhamos que saber a fonte de ingestão dessas pessoas. Realmente foi o bolo? Aí a gente fez a análise do bolo também. E, bom, os níveis foram tão elevados no bolo que a pergunta que ficava também era
como o arsênio entrou no bolo, porque ele não poderia ter entrado pela concentração elevada, ele não poderia ter entrado de forma natural. Ele não poderia ser uma degradação de uma fruta ou de um ingrediente do bolo, por exemplo. Então, nós continuamos a pesquisa para buscar, dentro dos ingredientes encontrados em locais de crime, qual era a fonte, como o arsênio entrou no bolo. E aí fez-se a análise da farinha. Então, o tempo foi um pouco maior, porque nós tínhamos 3 análises, né? Nós tínhamos várias respostas que a gente tinha que buscar para chegar no final com um resultado robusto de a causa da morte, qual foi o meio que foi ingerido o arsênio e como o arsênio entrou no bolo. Na exumação foi mais rápido, porque nós só tínhamos, né, a exumação, os elementos ali, as amostras biológicas da exumação. E nós tínhamos total certeza que se fosse um envenenamento por arsênio, a perícia criminal iria encontrar, e encontramos, e novamente em concentrações muito elevadas. A concentração no Sr. Paulo, ela foi a segunda maior concentração das 4 vítimas. E essa é uma peculiaridade do arsênio, né? O arsênio, ele tem, esse elemento químico, ele tem algumas propriedades e um nível de degradação muito baixo. Então, ele vai perdurar, ele vai permanecer ou em ambientes biológicos ou até em ambientes artificiais por muitos anos. Eu acho que aqui também vale, Margaret, um grande alerta para a população gaúcha de que, de fato, não existe crime perfeito. Os peritos estão ao trabalho e cada vez com mais tecnologias para desvendar realmente esses mistérios e para não deixar criminosos impunes. Exatamente. Os investimentos que ocorreram nos últimos anos na perícia criminal, tanto em recursos humanos como recursos financeiros, na compra de equipamentos, de tecnologias, investimento em cursos, nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, eu te dou toda a certeza, Marco, nós temos os melhores peritos criminais de todo o Brasil. Então, esse know-how, essa expertise aliado com tecnologia, cada vez está mais longe de uma pessoa poder cometer um crime como esse sem a perícia descobrir. É praticamente impossível. Bom, eu vendo as suas entrevistas agora na última semana e também na semana passada, sempre me chamou muito a atenção a certeza que a senhora trazia dos elementos encontrados em perícia. Como que a gente pode, né, chegando já ao não digo final da investigação, mas diria com clareza maior do fato, como que a gente poderia definir tudo que aconteceu nas últimas 2 semanas dentro do IGP? Eu sempre digo assim, eu posso falar com propriedade, Marco, com clareza e com determinação, porque os nossos resultados, eles são ciência. E a ciência, ela não mente. Então, por isso que nós chegamos com resultados robustos, inquestionáveis. Os nossos resultados, eles não são questionados porque nós trabalhamos com a ciência. E ela não mente. E para nós, mais uma vez, tem sido muito importante a gente conseguir dar uma resposta, sermos resolutivos e imprescindíveis na resolução desse caso. Com certeza, esse caso vai ficar para a perícia criminal do Brasil como um exemplo, né, de resolução, de resolutividade, de competência no Instituto Geral de Perícias, né? Ele entra, na verdade, como um caso de literatura e, assim, sem precedentes já aqui na perícia do Rio Grande do Sul, sem precedentes.